Chainsaw Man é um mangá e anime de mesmo nome que nos conta a história de um nigga que após a morte de seu pai foi obrigado a vender partes do corpo, inclusive os colhões. E tudo para pagar a dívida que esse mesmo pai contraiu com a Yakuza. Yakuza é aquela máfia japonesa que todo mundo já ouviu falar. E antes dessa dívida, esse nigga que se chama Denji já era pobre, doente e cristão. Mas depois da dívida a situação só piorou porque o Denji virou ateu. Porque ele quase já nem se alimentava, não tinha nem onde dormir e nem para quem ligar para pedir ajuda. A única companhia que ele tinha era seu cachorro de estimação, o Pochita, que é essa coisinha fofa que você tá vendo aí. E assim, como você pode ver, o Pochita é um cachorro meio diferente, né? Já que ele tem essa motosserra na cabeça. E essa mesma motosserra que o Denji usa ou usava para caçar demônios e conseguir um dinheirozinho assim para pagar as dívidas que seu pai havia contraído em vida. Mas uma madrugada aleatória o Denji é ligado por esse patrão que diz que ele tem um trabalho a fazer. Mas tipo, quando o Denji chega lá junto do Pochita, eles são mortos. E olha só, no decorrer dessa vida curta e miserável, o Denji só tinha desejos, abrir aspas, fúteis, como arranjar uma namorada, beijar uma menina, pegar uns peitos e ter pelo menos 3 refeições por dia. Mas em vida o Denji não conseguiu realizar nenhum de seus desejos. Foi só depois de ele ter sido morto e ter se fundido com o Pochita e consequentemente ter virado um híbrido que a vida começou a tentar sorrir para ele. Porque ele finalmente consegue uma casa melhor e as 3 refeições por dia que ele tanto queria. E por conta disso ele meio que acaba dando foco aos outros desejos que ele tinha, como o de arranjar uma namorada e de beijar uma garota e posteriormente fazer vucu vucu. E com a chegada de uma outra integrante no grupo chamada Power, o Denji vem a oportunidade de pegar num peito e a Power, vendo que o Denji iria muito longe só para conseguir isso, decide usar isso a seu favor. E diz pro Denji que se ele salvar o seu gato que o demônio morcego fez de refém, ele poderia pegar nos peitos dela. E o Denji obviamente concorda com isso. Mas quando eles chegam lá, meio que a Power trai o Denji e entrega ele pro demônio morcego em troca de seu gato. Mas o demônio morcego, sendo um demônio, obviamente, leva o Denji e não devolve o gato. E logo em seguida o Denji luta com o demônio morcego, posteriormente mata ele. E quando o Denji finalmente consegue pegar os peitos da Power, ela achou que havia alcançado o ápice do prazer humano naquele momento. Até que uns segundos depois ele meio que se sente decepcionado. Porque ele percebe que a coisa que ele tanto idolatrava e desejava não era lá tudo isso que ele pensava. Por isso ele fica com medo de realizar seus desejos, porque ele percebe que buscar por algo é bem mais satisfatório do que a obtenção dessa coisa. Porque depois de ele ter conseguido o que ele tanto queria, ele só sentiu decepção e tédio. E então ele chega à conclusão de que para viver é necessário desejar por coisas, é necessário correr atrás dessas coisas, obter essas coisas, se sentir entediado, perceber que essas coisas não era lá tudo isso que você pensava, para depois voltar a desejar, voltar a correr atrás, voltar a obter essas coisas e voltar a se sentir entediado por conseguir isso e perceber novamente que isso não era lá grande coisa, e assim sucessivamente. Isso meio que dá origem a um ciclo de desejo. Ciclo esse que o filósofo Arthur Schopenhauer, aquele racista de merda, aborda em sua filosofia com a famosa frase: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Com isso, Schopenhauer nos diz que a existência se resume a uma constante busca ou procura por novas experiências e objetivos. E quando a gente consegue algo que queremos, sentimos uma efêmera alegria por, obviamente, termos alcançado o que tanto desejávamos, mas logo em seguida isso passa porque a gente se acostuma com aquilo e começamos a desejar por algo novo. E isso pode ser uma forma de sofrimento, porque quando estamos sempre buscando por alguma coisa, a gente nunca se sente verdadeiramente satisfeito ou completo com as coisas que a gente tem. Isso, obviamente, vai causar uma sensação de incompletude e insatisfação, como se a todo momento algo tivesse te faltando. Porque quem está sempre buscando por alguma coisa nunca para verdadeiramente para aproveitar ou dar valor àquilo que tem. É bom ser grato às vezes pelas coisas que você tem, mas isso não necessariamente significa que você precisa deixar por completo suas ambições. Cada desejo ou sonho tem seu valor, mesmo que para terceiros não tenham. Para a pessoa que o deseja, tem algum valor. Cada um sonha consoante a sua realidade. Quanto mais alto você estiver na sociedade, mais altos seus sonhos parecerão aos olhos de quem nem tem o que comer. E em uma determinada parte do mangá, deixe criticado por falar dos seus sonhos.
Porque tudo que ele queria era só pegar nos peidos. E quando ele fala isso, até o demônio com que ele estava lutando acha aquilo meio burro e ri dele, dizendo que, tipo, aquilo nem poderia ser considerado um sonho de tão fútil que era. Isso deixa o Denji meio putinho, porque, porra, é meio pessoas que sonham em vingar sua família matando o demônio mais forte de todos, ou os que sonham em salvar o seu gato de estimação das garras de um demônio, ou os que sonham em comer todos os seres humanos vivos e passar o resto da vida com seu namorado. O sonho do Denji, tipo, é a coisa mais idiota de todas, mas ao mesmo tempo também é uma das coisas que tem mais chance de acontecer. E mesmo assim ele é julgado por isso. O desejo em si é uma das coisas que levam um homem a não se perder no vazio existencial. Talvez até podemos dizer que o desejo é uma das principais formas de escapismo de um ser humano. Mas no caso específico do Denji, o desejo, além de lhe motivar a viver, também serve como uma forma de revolta, sabe? Uma revolta contra os males do mundo ou contra aquela vida de merda que ele vinha vivendo antes de se fundir com Pochita. O Denji meio que tinha consciência da sua realidade, aceitava ela, mas ao mesmo tempo ele não queria continuar vivendo naquelas condições. E o desejo ou a esperança de ter uma vida melhor, ou de que as coisas poderiam melhorar depois que ele pagar suas dívidas com a Yakuza, era o que lhe motivava a continuar vivo. Porque difícil não é viver, mas sim ter uma razão para isso.